famoso batom na cueca. Foi gravado o momento que ele falava com o pistoleiro. Ousado, perigoso, não se abalou com nada, com um perfil de cobrador, estava cobrando as pessoas ali nas agiotagens dele, dizendo: tem que matar essa mulher se não pagar. Tudo detectado nos telefones. Mas tem outros áudios aqui de outros militares falando de policiais envolvidos. É o rádio PM. Eu vou explicar como que se desenvolveu a cronologia e Vossas Excelências entenderão como que num batalhão as pessoas começaram a falar do possível envolvimento de Guilherme Bressan. E é com base nessa fofoca, somado ao áudio montado, criado por dois suspeitos que meteram a bronca, que estão envolvidos, ele sustenta a condenação. É isso que tem. Vocês acreditam mesmo que alguém vai matar o seu sócio? Alguém que em pouco tempo vai ser o padrinho do filho dele por moeda? Bolinha pinga-pinga. Maquininha de bolinha. Num negócio de 100 mil reais. Então essa história, essa conversa de que estou representando porque o Ministério Público, isso é plenitude de defesa. Eu não só posso como devo, ainda mais uma acusação capenga dessa, que não encontra cabimento em absolutamente nada. Que o processo criminal, jurado Josemar, é a coisa mais séria que existe. Mas se pedir a condenação precisa de prova forte e não com interpretação. Suas Excelências têm que sentir o que realmente aconteceu. Vossas Excelências assumem e usurpam uma das funções de Deus na Terra, que é julgar o semelhante. Uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, uma tarefa que não se faz todos os dias. E julgar um semelhante para uma pena de prisão, de encarceramento. Uma condenação na dúvida ou uma condenação sem provas implica na condenação do acusado, da sua mulher, das suas filhas e, principalmente, um pavoroso precedente, porque quem está a julgar deve julgar de acordo com o que gostaria de ser julgado. Uma tarefa árdua e que cabe a Vossas Excelências e cabe aqui às partes, Ministério Público, Defesa, Juiz de Direito, Serventuários da Justiça, diante dessa Corte de Justiça, que vem, desde a noite dos tempos, se aperfeiçoando. Mas desde que o mundo é mundo, essa forma colegiada de julgar o semelhante, dos iguais julgando os iguais, sempre foi a forma mais acertada de justiça. Os antigos, as tribos mais antigas e mais remotas da terra, julgavam os seus semelhantes do alto da montanha ao nascer do sol, com aqueles que tinham mais idade, e sempre diziam que devemos calçar os mocassins do acusado para que possamos fazer um julgamento justo. A diferença entre justiça e justiçamento é muito tênue. E nós estamos diante de um caso que não se tem nem a dúvida. Uma acusação que não para em pé. Mas Suas Excelências podem imaginar, mas se não para em pé, por que nós estamos aqui a julgar? Porque o povo tem que julgar uma suspeita levantada de um crime grave, um crime que quase acabou com a vida do André Júlio. Consequências gravíssimas, ele ficou muito ferido. Abalou a opinião pública, a opinião publicada, abalou
a segurança pública daqui, uma violência sem precedente, e que não encontrou respaldo para fazer com que a acusação contra Bressan parasse em pé. O promotor de justiça aqui é um adversário processual da defesa. Não tem o monopólio da verdade, muito pelo contrário, não é porque ele fez um concurso, que ele optou por ser promotor, que ele detém o monopólio da verdade. Muito pelo contrário, não tem nenhuma hierarquia aqui entre advogado, promotor e juiz de direito. E por isso que o tribunal do júri é a forma mais acertada de justiça. A defesa tem liberdade para representar aqueles que estão sentados ali no banco dos réus. Então essa história, essa conversa de que estou representando porque o Ministério... Isso é plenitude de defesa. Eu não só posso como devo, ainda mais uma acusação capenga dessa, que não encontra cabimento em absolutamente nada. Foram interceptados telefones. Foram apreendidos telefones, jurado Luiz Fernando, extraídos os dados e cruzados esses dados, analisados com uma ferramenta que chama-se Celebrite. Coloca lá critério de pesquisa no telefone. Bressan. E absolutamente nada. E remanesce, sobra, surge 4 áudios, 5 áudios, 6 áudios do Raí, que é suspeito, e hoje que foi assumido aqui, que ele não descarta a hipótese do Raí ter participado, e é claro que participou, porque se formos analisar a análise, formos fazer a análise de vinculação, o Raí agiu antes, durante e depois do cometimento desse delito. Antes, durante e depois. Depois quando? Quando lança as vésperas da entrega daquele que já era foragido, que era o Edmar, que foi flagrado porque o Luiz Fernando Silvério, o Banana, estava interceptado, então não teve como. O famoso batom na cueca. Ele orquestrando, organizando, tendo o domínio final do fato. Arranjou a arma. Deu dinheiro. Pegou a arma de volta. A bronca absolutamente derrubada. E precisava ter algum elemento de defesa. Que mais do que olhar a chuva, senhores do júri, é importante explicar como a nuvem se formou. E essa explicação de como a nuvem se formou, que a defesa vem colocar com uma interpretação dentro daquilo que foi produzido. E suas excelências têm que, para fazer um julgamento justo, têm que entender que existe uma narrativa de acusação fraca, capenga, sem pé nem cabeça, porque não tem motivo, o Raí é que diz o motivo, mas ora, o Raí também é suspeito. E o Raí se livrou. Então a gente tem que explicar como essa nuvem se formou. Por que que ele foi arrastado para o processo? Por que que ele foi arrastado para o processo? Porque precisava uma tese de defesa. Menor participação. Isso aconteceu quando o Edmar foi julgado, porque não tinha como. O famoso batom na cueca. Foi gravado o momento que ele falava com o pistoleiro. Ousado, perigoso, não se abalou com nada, com um perfil de cobrador, estava cobrando as pessoas ali nas agiotagens dele, dizendo: tem que matar essa mulher se não pagar. Tudo detectado nos telefones. E o motivo? Por que André Júlio foi baleado daquela maneira?
3 disparos de arma de fogo, e que por um capricho do destino e vontade divina, não sucumbiu ali diante de tamanha violência. A defesa trouxe aqui, como prova do processo, testemunhas. O promotor de justiça optou, estratégia tem o promotor. A estratégia dele foi muito clara, o que eu tenho são os áudios. Não vou colocar testemunhas aqui para serem ouvidas, porque a defesa vai contraditar, vai perguntar, vai mostrar ao cidadão jurado a situação. Nós trouxemos aquelas pessoas que ouvem, não aquilo que se amealha no processo, mas os ecos surdos que ecoam na tropa, no famoso buchicho, na rádio peão, porque suas excelências vão ter que decidir. E decidir dentro de um processo é prolatar, proferir uma sentença. E sentença vem do latim de sententia, que vem de sentir. Suas excelências têm que sentir o que realmente aconteceu. E eu me reporto ao depoimento daquele subtenente de cabelos brancos, com 30 anos, prestou o compromisso de dizer a verdade sob pena de cometer um crime e contou quem era André Júlio. Ah, mas a defesa está dizendo que o André Júlio merecia aquilo de forma nenhuma, mas ele enveredou por um caminho de extorquir traficantes, de roubar biqueira, de sequestrar marginais, pedindo resgate. Isso tudo foi falado por uma testemunha, trazida aqui a vossas excelências, que respondeu a tudo. Então, sentença que vossas excelências serão obrigados a proferir, votando sim ou votando não, de acordo com as indagações, vem desse sentimento do que assistiram aqui. E é nesse sentir, por exemplo, que nós não vimos, eu não percebi a gana, a pegada do promotor. Ele expôs uma narrativa de uma impressão que ele teve no processo. Porque Suas Excelências devem estar perguntando, mas por que ele veio arrastado para o processo? Por conta única e exclusivamente do Raí passando áudio para o Edmar, às vésperas da entrega, e aquilo produziu um efeito. Eram 2 agentes de segurança, agentes prisionais de casa de menores, faziam bico, ganhavam dinheiro e bastante dinheiro, jurado Josemar. Tinham 21 carros no nome do Edmar. E ele ia pegar 3 mil reais para matar o outro lá. 21 carros, jurado, no nome dele. Tinha uma hospedaria. E se ganha bastante nesses bicos. Não se ganha pouco, não. E eles viviam esse contexto. E o Bressan, foi o que eu falei para ele. Passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça virada para baixo. Ele estava inserido nesse contexto. E quando ele chega e assume aqui perante os julgadores que vão definir a vida dele, da mulher dele, dos filhos dele, ele diz, sim, eu vazei. Eu vazei a informação. Aí o doutor promotor teve um ataque de pelanca, aqui um petit. Ah, mas eu vou mandar para lá, vou mandar para cá. Não, assumo. Eu vazei. Suas Excelências vão perceber nessa sessão de julgamentos que Suas Excelências terão que aqui não tem nada bonito no Tribunal do Júri. Tudo aqui é dor e desespero, jurado Luiz Fernando. Nós temos uma vítima que, graças a Deus, sobreviveu. Nós temos um outro homem que está na iminência de ser encarcerado, numa acusação absolutamente sem pé e nem cabeça. E todas as histórias que desagam aqui são de dor e desespero. Mas coube a nós, partes, juiz e jurados, a decidir essa situação na comunidade. E o que nós temos que julgar? Nós temos que aquilatar, medir, pesar e sentir qual narrativa
se comprova dentro dos autos? Não só com as provas que nós temos no nosso Código de Processo Penal, que são as periciais, documentais e testemunhais. Ou a ausência dessas provas, como tem nesse processo. Mas a rainha de todas as provas é a lógica. E é dentro de um raciocínio lógico e da elevação de inteligência de suas excelências é que nós iremos decidir o destino desse semelhante que ali se senta. Leviana a acusação. O Raí serviu ao propósito do quê? Porque ele era uma testemunha. Há 5 anos ele foi a testemunha. A única coisa que sustentava, que fazia parar em pé essa capenga acusação lançada como uma proposta. É uma proposta de acusação que lançou o promotor de justiça, que é um servidor público, que é de carne e osso, que não tem nada mais que o advogado e nada menos que o advogado, e que muito menos tem o monopólio da verdade. Raí apagou, Raí fez esquema para entregar, Raí são 2 criminosos, não há dúvida, faziam um bico, ganhavam dinheiro, tinham alguma negociação com o André Júlio e não teve nenhuma linha de investigação do delegado. Porque quando fala o promotor de justiça que tinham outras investigações, está mentindo. Está mentindo. Deslavadamente mentindo. Mas por quê? Porque ele é um mentiroso? Não, porque ele não tem elementos nos autos. E daí dá o famoso facão, no linguagem popular. Ah, mas esse advogado aí tá o quê? O que ele está pensando? Falar isso do nosso promotor? Defesa tem que se fazer dessa maneira. Eu não estou falando do promotor. Eu estou falando da ausência de elementos de convicção. Quando eu peguei a causa e eu falei com o Bressan, eu disse, você cometeu esse crime? Não cometi. Eu disse, é muito mais viável para você, se você cometeu esse crime, que nós venhamos a nos valer de uma colaboração premiada. Eu digo, vai fazer uma colaboração, vai receber um prêmio de não cumprimento de pena, mas ele em um só tom disse não. Não fiz. Ah, mas ele mudou a foto do WhatsApp. Ele apagou o Facebook. Olha só. Ele contou para o Edmar que tinha mandado de prisão, mas claro, o sujeito estava no meio desse inferno instalado na vida dele, trabalhava com o Edmar segurava os bicos dele, ele ganhava dinheiro, trabalhava com o André e se meteu nessa enrascada. E qual enrascada? Um atirou no outro. E assim, o André está aqui. O André veio aqui sustentar. Nós é que chamamos e tentamos em 3 endereços distintos. O juiz de direito mandava o oficial lá, ele desapareceu. Por quê? Tentou lançar aqui que ele tinha medo, não tem medo de nada. E aí vem o sub-morbis e diz o quê? Eu estava lá na sala de testemunhas, porque as testemunhas ficam ali, todas numa sala. E ele disse, eu não tenho certeza que foi o Bressan. Essa é a prova. O André Júlio era envolvido com a criminalidade organizada. Nós não sabemos o quanto esse homem devia para quem, porque nós temos prova nos autos que ele era um achacador, um extorsionário, um sequestrador de vagabundo. E estava na mira do PGC. Estava devendo para todo mundo. E ele nunca, em todas as ocasiões que foi ouvido, nunca jamais disse, foi o Bressan por isso, isso, isso e isso. Jamais. Senão, o doutor promotor teria mostrado aqui. Não mostrou porque não tem. O que ele tem são os áudios do Raí.
O Raí era um suspeito, o Raí cometeu esse crime junto com o Edmar. Hoje, o Raí vira suspeito. Por quê? Porque a defesa escarafunchou, demonstrou, virou do avesso os áudios. Ué, quem que é o Raí, então? O Raí serviu para trazer até aqui o momento do julgamento o Bressan para ser julgado. Naquela troca de impressões. Mas se o Raí é também um participante do crime, nós vamos dar crédito para ele? É isso que o promotor está querendo. Um dos caras que participou e comprovadamente participou, porque tem prova técnica, tem prova testemunhal, voz, áudio, telefonemas, pouquinho antes do crime, depois do crime, ele sai contando que morreu e soltando. Chama-se contra-informação. Vocês acham que esses caras são bobos? 21 carros no nome dele. Poxa, e daí ele vai ter que pagar esse advogado, né? Já estava com o advogado, o doutor Lavarda, que já era advogado dos dois. Eles tinham ali uma orientação jurídica, sim. Porque um foi preso por porte ilegal de arma e o outro também por porte ilegal de armas, porque fazia os seus bicos armados. Vem contar história aqui. É com esse tipo de prova, esse tipo de impressão, uma exposição aqui, mas sem gana, sem garra, sem convicção. Suas excelências vão condenar esse homem. Estamos criando um precedente perigoso, né? Que hoje é com ele. Amanhã pode ser com qualquer um dos nossos. Qualquer um dos nossos. Não, Daledoni. Alto lá. Comigo não acontece. Eu também digo, alto lá. Eu peço a Deus que eu nunca tenha que sujar minhas mãos de sangue. Mas eu tenho filhos que eu não sei onde estão, não sei com quem estão. E se por uma desgraça do destino forem tragados para uma acusação, nós queremos que os nossos filhos, que os nossos parentes, que os nossos amigos, aquelas pessoas que a gente ama, sejam julgados de acordo com os ditames da justiça. Não com uma impressão dessas. Uma interpretação dos áudios de hoje, um dos suspeitos. Ah, mas ele vazou a informação. Claro que vazou a informação. Queria saber o que estava acontecendo. O que é que vocês fizeram, turma? O que pegou? O André Júlio falou todo o tempo o seguinte: não devo para ninguém. Mentira! Deve bastante na praça. Não tenho contato nenhum com o Edmar, muito menos com o Raí. Mentira! O Edmar liga para ele e diz: não vai lograr o Raí. Não vai lograr o Raí no quê? Ninguém investigou. Porque linhas de investigações foram feitas. Mentira! Quando nos chega uma notícia, fulano matou Beltrano, o que instintivamente, involuntariamente, o nosso cérebro nos comanda? Por quê? E eu não consigo encontrar porquê aqui. E esse homem não consegue demonstrar o porquê. Por quê? Ah, porque ele estava desviando o negócio da bolinha, da maquininha. Conversa. Isso não existiu. Não tem uma testemunha falando isso. A mulher do Bressan disse: não tem motivo. O André Júlio, a vítima, disse: não acredito, de trás para frente. Não veio aqui por quê? Porque ele não acredita. Nunca acreditou, nunca falou. Sempre disse em um só tom, e o doutor Renan vai mostrar isso, as suas excelências dentro dos autos. Não tinha motivo para o Bressan mandar me matar. Ah, não, mas foram 3 mil. Da conversa de quem? Do Raí, que hoje é um dos partícipes.
dizendo, ah não, o outro já me deu 3 mil na conversa dele com o Edmar, uma conversa montada. A frieza do Edmar demonstra o quê? Sujeito desapiedado, um sujeito acostumado com o mundo do crime. Ao mesmo tempo que mandou matar o André Júlio, estava discutindo com a namorada, e os áudios mostram, e as mensagens mostram, e as interceptações também mostram. Caiu na interceptação que ele estava pedindo no escritório de advocacia do Dr. Lavarda, pedindo para ver se não tinha mandado de prisão aqui no fórum dele e de quem mais? Do Raí. Não tinha o pedido para mandado de prisão dele, do Raí e do Bressan. O Bressan entra como inocente útil, e isso é usual. Por quê? Porque quando se tem um homicídio ou uma tentativa de homicídio mercenária, que é essa que o sujeito manda matar, paga para que matem, os criminosos agem antes do crime, tendo o domínio final do fato, arranjando arma, como o Edmar arranjou, contratando pistoleiro, como o Edmar arranjou, proporcionando fuga e, principalmente, jurada, fazendo com que a autoria fique difusa, que não cheguem neles. Essa é a nota distintiva de um homicídio mercenário. E todos esses requisitos nós encontramos nos autos. E aí vem sustentar aqui que os áudios do Raí e do Edmar é prova suficiente, uma interpretação quase que infantil, uma fofoca. Ah, o promotor é o pior homem do mundo. Não, mas faltou malícia. Eu tenho 30 anos de plenário. Eu tenho uma história no plenário. Eu tenho um nome a zelar no plenário. O delegado fez a parte dele, mas cabia o promotor falar o seguinte: vamos ouvir alguém, vamos investigar um pouquinho mais. Pegou os áudios, se emocionou e caneta. Meses depois, porque Edmar e Luiz Fernando, o Banana, já estavam efetivamente com um processo criminal iniciado. E não denunciou o Raí, por quê? Porque o Raí servia de elemento de convicção contra o Bressan. Porque se ele denuncia o Raí, ele perde o quê? Ele perde completamente, denunciar e iniciar o processo. Se ele acusasse o Raí, ele perdia o pouco que tinha, que é uma interpretação de áudios de um sujeito que é do mundo do crime, parceiro do crime, daquele que mandou e que tinha razões para isso, ele perderia. Então, estratégia é o promotor que fez desde o início. Desde o início. O processo criminal é a coisa mais séria no direito penal brasileiro. Por quê? Porque não pode se condenar ninguém se existir uma mínima dúvida razoável. Tem que existir uma certeza indubitável, aquela prova cabal, aquela prova plena, sem nenhum resquício de dúvida. Porque uma injustiça contra um é uma ameaça contra todos nós. E a prova trazida pelo doutor promotor, com todo o respeito, ela não foi encontrada em interceptações telefônicas, jurado Josemar. Ela não foi encontrada nos telefones apreendidos, jurado Valcir. Ela não foi encontrada nos extratos de herbes e ligações telefônicas, prova científica, prova técnica. É uma prova interpretada, dedutiva, proveniente de um telefone de um suspeito. Onde conversa com outro suspeito, que chama-se Raí. Só que o Raí, o nome do Raí só surge em julho. E nós vamos analisar, excelências, jurado Bruno, a cronologia dessa investigação, para vossas excelências entenderem de uma vez por todas, jurado Luiz, quando que surge o nome do Bressan? Por que surge o nome do Bressan?
Quando surge o nome do Raí e por que essa armação é montada? Eis que temos Raí, 28 anos de idade, vigilante e ex-policial penal. Cuidava dos menores infratores, que tinha como seu parceiro policial penal, quem? Edmar. Eram eles que cuidavam dos menores que metiam bronca. O Raí Neves era agente socioeducativo, assim como o Edmar também já tinha sido. Pois bem, com as investigações, nós já estamos em agosto, mas eu vou fazer um resumo para Vossa Excelência entenderem quem é o Raí e qual a participação do Raí e por que essa conversa foi montada. Raí fez contato diversas vezes com o Edmar na data do crime. A gente só sabe isso depois, lá em agosto. A bilhetagem mostra que no dia do crime, Raí e Edmar conversaram por diversas vezes, inclusive em horários bastante próximos ao momento do crime, conforme quadro abaixo. É certo afirmar que a relação entre ambos é próxima, considerando os contatos mantidos, inclusive no dia da ação investigada. Contato no dia anterior, ligação telefônica. Contato no dia 5, 14 horas. Contato no dia 5, 18h29. Contato no dia 5, 18h30 com 200 segundos. Essa ligação é muito importante para nós entendermos a cronologia. E, doutor Renan, por que dois policiais do crime, que são agiotas, que conhecem a lei, estão falando no telefone? Porque o telefone do Edmar estava interceptado e tem pedido específico para que o 3G e o 4G não funcione. Então não tem o WhatsApp. O celular não funciona, a operadora desconecta, tem pedido expresso. Só liga na linha, só no telefone. E é por essa razão que em 15 dias, Edmar registrou 1.418 contatos. Ligação em 2020, pandemia. E nenhuma menção ao nome do Bressan. Ora, que organizador é esse? Que parceiro é esse? Jurado Valcir, não tem um registro, não tem absolutamente nada. Mas vamos prosseguir. Minutos após o fato, Raí comunica a Sérgio sobre o ocorrido, descrevendo com minúcias as lesões da vítima. Sérgio, Júlio, tô sabendo, mandei para o Edmar agora. Este aparelho, o do Raí, diferente do que foi mostrado, um disparo no maxilar e um disparo na axila. É este aparelho que está contando. No dia 5 de maio, nos momentos após a data, é possível verificar diálogos relacionados ao homicídio no telefone do Raí, que foi entregue lá em agosto. E nós vamos chegar na cronologia da investigação. E a hipótese levantada acerca de possível atentado comandado por facção criminosa. Pois bem, o que nós temos? O perito. Olha o horário que ele chega. E por que nós temos o horário, jurado Josemar? Porque é lei. O perito chegou, tem que preencher o horário que chegou. A viatura chegou, tem que preencher o horário que a VTR chegou. O médico legista, quando tem causa-morte, tem que preencher o horário que chegou. E aqui não foi diferente. O perito chegou 18h45. 11 minutos depois do Raí já está cravando o ponto de impacto dos projéteis. Ora, suspeito, muito suspeito. Depois, ele é submetido a laudo de lesão corporal. E o que dá? Dispara onde? Axila. O que dá? O que dá? O doutor Vinícius lhe passa a documentação, eu preciso prosseguir. Laudo pericial, cicatriz irregular, medindo 2 centímetros na região mandibular direita. Opa, o que o Raí está falando ele já sabia. Só se ele for vidente ou ter participado. Não existe outra opção. E a rainha da prova nesse processo é a lógica. Não é lógica essa acusação contra Guilherme Bressan. Isso é um absurdo. Isso é desproporcional. Esse homem está envolvido até o talo. E é do celular desse homem que querem acusar a Bressan. Isso não existe.
cicatriz linear, medindo 15 centímetros, localizada na lateral direita do tórax. Então bateu, axila e maxilar. 18h35, Raí estava comunicando o Matheus GM, dizendo o quê? O cara era ex-PM, né, cara? Foda, filho de gente boa. Não conhecia muito ele no tempo do PM, mas por algum motivo ele saiu fora e parece que aí perto foi onde tinha a empresa de chocolate, uma marca que ele tem. Eu vi que tem esse bico de chocolate, né? Aquela marca ali. Tem que ficar marcado, né, cara? Eu acho que tem mais informação, tipo assim, a respeito das antigas dele de mar, mas o cara tem que ficar ligado, né? Não pode dar vacilo. Mas ele também se PM tocava um terror antigamente. 18h35. 18h30 o Edmar ligou pro Raí, ligação de 200 segundos. 60 mais 60 mais 60, 3 minutos e 20 segundos. Desligou a ligação 18h33. 18h35 ele já estava bradando no WhatsApp. Coitadinho, pô, ele era gente fina, pelo amor de Deus. Ele vendia chocolatinho ali. Mas quem tem mais informação é o Edmar das antigas. Lógico, acabou de falar com ele. Já sabia a posição dos impactos, dos tiros. E a coisa continua porque não para por aí. Vem as herbes, que são as antenas que os nossos celulares utilizam para conectar a internet, Jurado Bruno, para fazer ligações. E demonstram o quê? Estavam na região do crime. Coisa tá fechando o cerco. Mas não para por aí. 5. Após a fuga e difusão no meio policial da existência de mandado de prisão em desfavor de Edmar, Raí adquiriu outro número de celular para manter contato com ele. Ele troca de aparelho e troca de número. E começa a conversar novamente com Edmar, já foragido, para tratar de negócios. Opa! Foi possível saber que o usuário habilitou a linha no dia 17 de junho, 2 dias após a fuga do Edmar. Raí foi alvo de busca e apreensão, oportunidade em que não estava em casa e foi intimado para comparecer na delegacia e disponibilizar de forma franciscana, gratuita, espontânea, Jurado Luiz, os seus celulares lá. Em cumprimento do mandado de prisão, realizamos contato com o Raí no endereço dele, quando ele foi intimado para comparecer na delegacia e, espontaneamente, entregou os 2 aparelhos celulares que possuía. E estes serão encaminhados ao IGP, a perícia, para ver o que tem lá dentro, Jurado Valcir, Jurado Andrés. E encaminham esses 2 celulares para a perícia. Coincidentemente, um dos celulares, que é aquele que ele ligou para o Edmar, que é aquele que ele trocou mensagem com o Edmar, que é aquele que registrava aquela ligação de 200 segundos. Tudo apagado. Mensagem apagada, apagada. Foram realizadas pesquisas juntos à linha do tempo a fim de verificar o padrão de uso no comportamento em que a cautelar de Edmar vazou e o investigado fugiu. Foi possível observar rotina atípica nos históricos do dispositivo, uma vez que 4 dias completos foram excluídos e não recuperados. É seguro afirmar que o usuário deliberadamente excluiu registros no período sensível dos fatos. Ora, investigado. Mesmo após esse período, Raí passou a adotar hábitos de excluir conversas, conforme imagem exemplificativa. Então, um dos celulares ele apagou, não tem mais nada. Aquelas ligações excluiu o registro, porque fica ali no histórico de chamadas recebidas, discadas. As mensagens, o sujeito apagou, o laudo demonstra isso. 5 dos 5. Não tem nada, ó. Nem conversa. Conversação excluída? Sim! Opa! Lembram das mensagens lá naquela hora que ele está tramando com o diretor da penitenciária para um arrego? Apaga as mensagens. Não entrega o celular. Apaga. Não entrega. E o Edmar faz o quê? Não entrega. Raí faz o quê? Apaga. Deleta, exclui, aniquila as mensagens. Mas o outro, como ele é bonzinho, Jurado Andrés,
É a prova que eles usam aqui. Conversa do Raí com o Edmar. Ah, doutor Renan, mas tem outros áudios aqui de outros militares falando de policiais envolvidos. É o rádio BM, eu vou explicar como que se desenvolveu a cronologia e vossas excelências entenderão como que num batalhão as pessoas começaram a falar do possível envolvimento de Guilherme Bressan. Porque policiais, eles não são intimados, jurados, em casa. Diferente de vossas excelências, que são intimados pessoalmente, o policial é requisitado no batalhão. Chega um ofício para o comandante dele. Comandante, apresente o seu comandado no dia tal, na hora tal, para prestar depoimento. E o 17º tem 150 policiais. Todo mundo se conhece. Todo mundo sabe que um levou tiro e aquele que estava sendo requisitado, intimado, é sócio dele. O que acontece? Fofoca. Fofoca. E é com base nessa fofoca, somado ao áudio montado, criado por dois suspeitos que meteram a bronca, que estão envolvidos, ele sustenta a condenação. É isso que tem. E é por isso que eu começo falando que o processo criminal, jurado Josemar, é a coisa mais séria que existe. Mas se pedir a condenação precisa de prova forte. E não com interpretação. Existe uma coisa no direito chamada testemunha de ouvir dizer. Eu ouvi dizer que Vossa Excelência, jurado Luiz, na data de ontem, estava numa casa de prostituição. Mas ouviu com base em quê? Tem câmera? Tem registro meu lá? Não, mas eu ouvi dizer. Ouvi dizer de quem? Ouvi dizer de outro polícia lá no batalhão. Ouvi dizer de outro colega advogado. Tá, mas tem algum registro? Não. Eu ouvi dizer, então, sustento da tribuna que prova contra o senhor. É mais ou menos isso. Nós tínhamos um sócio lá no escritório que foi desligado no núcleo civil e, pasmem, Vossa Excelência, cada estagiário criou a sua confabulação. Chegou ao ponto, jurado Valcir, de uma estagiária falar: eu vi a secretária 10 minutos na sala dele, na semana anterior, na quinta-feira. Falou isso. Cada um interpretou de um jeito. Por que que o sócio saiu? E aqui não foi diferente. Chegou a intimação lá no batalhão. Todo mundo sabia que um policial daquele batalhão, que já tinha trabalhado lá, recebeu disparos. E todo mundo sabia que o outro policial que estava sendo intimado daquele batalhão estava sendo intimado na delegacia para ser interrogado. E todos os policiais daquele batalhão começam a comentar, a falar, concluir, deduzir. E essa acusação eu apelidei de eu acho, talvez, quem sabe. Isso não é justiça, jurado Andressa. O talvez foram 9 vezes. O acho foram 6 vezes. O quem sabe foram 3 vezes. O não sei, mais de 10 vezes. É assim que se pede a justiça, jurado Ria. Com acho, um talvez, um quem sabe. Não. E por que isso? Nós vamos entender. O ofício. Edmar transferiu 2 veículos para a Raí enquanto estava foragido. Não foi para o Bressan. Foi para o Raí. Eles tinham um negócio entre eles. Nós vimos ali os veículos. Raí manda Edmar se livrar do telefone. Some com esse celular. Antes, eles não vão pegar o meu celular. O Edmar responde: que preocupação é essa? Se o Raí, segundo aqueles áudiozinhos que estão no celular montado, naquele diálogo construído, fala: só fiz uma ajudinha. Eu só fui ajudar um amigo. No outro áudio ele fala: eu não queria fazer isso. Pera lá. Some com esse celular. Eles não vão pegar meu celular. E pasme, jurado Andressa,
Esses áudios foram usados no júri anterior para dizer, olha, tá aqui a prova, ó. Tá aqui, ó. Ele não queria. Olha, a participação dele não foi um homicídio, jurado. Olha aqui a voz dele, uma conversa aleatória que foi extraída do telefone. E daí ele sustenta que ele só prestou auxílio. Pois bem, vai, homem, se livra desse celular, apaga a conversa. Quem que tá falando? O Raí. Falando para quem? Pro Edmar. Que dia? Dia 12, que é o dia da apresentação lá no presídio. Estranho. O Edmar tá mandando o Raí apagar e ele não apagou as mensagens que falam do Bressan. Ele não apagou também as mensagens que falam da participaçãozinha. Raí organizou regalias e monitorou a apresentação do Edmar. Não é o Bressan que tá batendo lá na porta da penitenciária. É o Raí. É o Bressan que usava farda. O outro era excluído da polícia. Quem que tinha mais poder? Na lógica, aquele homem. Ora, se ele é o gestor, se ele é o mandante, por que ele largou tudo na mão do Raí? Organizar a cadeia, organizar o carro, organizar os telefones. Por que o Banana foi na delegacia ser advogado? É a lógica. Raí, uma semana depois, no dia 19, que o outro já estava na cadeia, andando livre, leve, solto, cozinhando, passeando. Fala, gordinho. Tá lá já uma semana, né? Quarta-feira. Tá na cozinha, né? Fizeram um bem bolado, né? Tá de boa lá. Tá de boa. Foda, né, guri? O homem tinha todo mundo melhor, né? É fácil. E esse áudio, o final é maravilhoso. O homem tinha tudo do bom e do melhor. E as mensagens mostram isso. As kitnets, os veículos. Ele ia receber R$3.000 para matar uma pessoa na luz do dia, com tudo filmado. Olha o local. Características do autor identificado no boletim de ocorrência. A voz do autor, a testemunha ouviu. 4 testemunhas de viso da moto, da arma, da voz e das características. Cor da motocicleta. Não, excelência, não consigo. Não. Tráfego intenso. O senhor vem à réplica que eu tenho muito para mostrar. Tráfego intenso. Dentro. Leia o BO. Leia o BO que o senhor vai entender. Tráfego intenso. Essa era uma rua movimentada. O alvo estava interceptado. As câmeras da lanchonete apontavam para o local. As herbes do Banana estavam disponíveis em tempo real, porque a operadora estava monitorando as chamadas. O revólver 38 foi visto pelas testemunhas, na luz do dia, de alguém que andava com ele, que conhecia a rotina dele, jurador. É lógico isso? É crível isso? É proporcional isso, jurado Rian? Só se ele for um idiota, um acelerado, um retardado. Não tem outra explicação. Descobriram que o Banana, que estava interceptado, ele estava conversando com um número, que é o 0529. E ele conversou às 17h12, conversou às 17h26, conversou às 17h43 e conversou às 17h45, que são aqueles áudios preparando, ó, pode ir, o homem já tá lá. Matei. Mas foi certeiro mesmo? São essas conversas. Mas até então nós não sabíamos quem era dono do 0529. Pois bem, o que a autoridade policial faz? Vossa Excelência é o delegado de polícia, jurado Vitor. Recebe o relatório, primeira coisa e fala: investigador, Bruno, vá a campo, peça para o juiz para a gente saber de quem é esse número, o 0529. Porque ele está falando muito com o atirador. Naquele dia ele tem envolvimento. O que fazem? Antes de Vossa Excelência fazer o relatório, pedindo para o juiz os dados daquele número, prendem o Banana. Afinal, em tempo real, descobriram que ele matou uma pessoa.
12 de maio, decretam a prisão do Banana e junto com ele são apreendidos 2 telefones. Tem conversa com o Bressan? Não tem. Tem menção a Bressan? Não tem. Tem menção a pagamento? Não tem. Tem menção a motivação? Não tem. Tá, mas esse foi apreendido de verdade. Sabe aquelas apreensões que a polícia chega às 6 horas da manhã, estoura a porta, entra todo mundo para dentro, recolhe todos os pertences e leva para a delegacia? Isso é apreensão. Isso foi feito e nada foi encontrado. No dia 16, antes do vosso relatório, a consulta CISP do Bressan em nome do Banana. 16 de maio de 20. Ora, se ele tivesse organizado e contratado o Edmar, por que ele não consultou o nome do Edmar naquele dia? Essa é a pergunta. E mais, pasme, nós vimos já esse trecho. O André diz que quando ele saiu do hospital, que foi no dia 22 de maio, ele diz que quem mostrou a foto do suspeito para ele foi o Bressan que mostrou. O que o André faz? Vai na delegacia e fala, eu reconheci a foto que o meu sócio mostrou, ele foi a pessoa que me atirou. O que acontece? O Banana é interrogado. Nós já vimos, por isso que não tem áudio, porque eu preciso acelerar um pouco. Ele vai sem advogado. Ora, para um ele está pagando R$3.000 na defesa. Para um cara que tem 21 carros, 6 kitnets, empresta 20 pau, 10 mil, 100 mil. E ele pagou 3 mil para executar. Essa é a tese do Ministério Público. E esse outro aqui, não tem advogado para ele. E ele fala. É a lógica, jurado Vitor. Chegou o vosso relatório, jurado Vitor. 21 de maio. Até então nós tínhamos quem apenas? Apenas o Banana. Chega o relatório e a polícia fala o quê? Quebre os dados telefônicos daquele numeral 0529 que está conversando com o Banana. Eu quero saber de quem é aquele número. Eu quero saber por onde aquele número andou, que são as herbes. Eu quero saber com quem aquele número conversou. E o juiz autoriza o vosso relatório. O doutor Josemar vai e fala, está autorizado. Oficia a operadora para que mande todos os registros daquele número. E esse ofício chega lá na operadora. O jurado Valcir trabalha na operadora, recebeu aquele ofício e vai responder. Juízo. Doutor Josemar, está aqui o relatório. Todas as conversas daquele número. Descobrem que aquele número está no nome de quem? Edmar. Pois bem, com isso, o delegado Vitor vai falar, vamos interceptar esse número para saber com quem que ele está conversando, para saber com quem que ele se relaciona, para saber quais são as relações, com o que o Edmar está lidando. E pedem o quê? Interceptação telefônica desse número. E junto com esse pedido de interceptação vem, corte o 3G e o 4G. E essas interceptações são implementadas. Dr. Josemar deferiu, Dr. Josemar expediu ofício para a operadora. Operadora, mande o desvio de todas as ligações do numeral 0529 para o investigador, Dr. Vitor, Dr. Luiz. E o Dr. Luiz vai ter um telefone, cada vez que o numeral interceptado tocar, o Dr. Luiz vai atender junto, não vai falar nada, só vai ouvir. Isso vai para um sistema chamado Guardião, que faz a degravação da chamada e fica ali o áudio dessa chamada. Pois bem, agora pinta na investigação quem? O Edmar. Ele é interceptado do dia 3 até o dia 18. Muito importante, porque o doutor promotor diz que a data mais importante da investigação é o 14, onde aquele sujeito teria pesquisado aqueles nomes no CISP. Engraçado, por que não tem? Na interceptação, mensagem SMS. Oi, me liga? Oi, vamos nos encontrar? Oi,
preciso falar com você. Nada, nem o registro, nada. Por que não tem ligação daquele sujeito que está sendo acusado para a pessoa que está interceptada? Não tem. E nós estamos aqui agora com o início das interceptações, 3 de junho. O Bressan não era suspeito de nada até agora. Nada. O Edmar, sim. Só que até então o delegado não tinha enxergado um motivo para o Edmar estar envolvido na trama. Até então não se tinha um motivo. Eis que, durante essas interceptações, surge o nome do Bressan. O doutor Luiz está com o áudio do desvio e ele escuta uma conversa entre o Edmar e a sua esposa, chamada Juliana. Juliana diz pro Edmar: cadê teu carro? Tá lá para arrumar um negócio que estragou. Aquela merda tava batendo, lembra? Eu vou sair da academia e vou lá pegar o carro do Bressan. Ó, já tá negritado. E vou ali pegar uma geladeira no Guanabara. Tá baratinha do Facebook. Aham, capaz. Tem um casal interessado para alugar a kitnet. Estão falando o quê? Das kitnets que eles tinham, do sujeito que era rico, mas por 3 mil, segundo a versão aqui do doutor promotor, teria aceitado a empreitada criminosa do jeito que foi. Essa é a hipótese. Vamos lá. Mais tarde, em conversa interceptada entre Edmar e a interlocutora, o alvo afirma que está fazendo uso de uma Saveiro. E agora começa a chover. Estou aqui agora, estou atrasado, tenho que levar o carro lá para o Bressan. Então, no dia 9 de junho, ele buscou a Saveiro do Bressan de manhã e devolveu à tarde, e Vossa Excelência, que está com o desvio, escutou. E Vossa Excelência sabe que o André tem um sócio que chama-se Bressan e que está aqui sendo mencionado na interceptação. O que acontece? Opa, Bressan vira suspeito. Vamos investigar o Bressan. Vossa Excelência encaminha esse relatório para o Dr. Vitor. O Dr. Vitor fala: realmente, vou requisitar o Bressan para ver se ele tem algo para falar. Antes disso, durante essas interceptações, surge o quê? Que não há nenhum contato telefônico ou diálogo no período de interceptação, mesmo com terceiros, que constitua elemento de prova que evidencie de plana a participação de Bressan. Mas está lá o nome dele, conectado com o Edmar, porque pegou um carro, buscou uma geladeira e devolveu o carro. O que foi encontrado também? Edmar dedica-se a empréstimos de dinheiro a juros com indicativo de cobrança de modo violento. E aí vem as chamadas lá daquele sistema que o doutor Luiz está recebendo e desviando. Falam de cobranças de dívidas, falam de cheques, agiotagem, dívida de 20 mil reais. Se não, vamos ter que matar essa mulher. Se ela não pagar, vamos executar. Cobrando dívida de 20 mil. Mas está lá, à luz do dia, recebendo 3 mil ou mais, ou a metade, né? Uma hora é 3 mil, outra hora é metade, para executar o André. Vê se tem cabimento isso. Ah lá, descobrem também as kitnets, 6 kitnets. Que número que está aqui? 0529. É o número que o doutor Valcílio, lá da operadora, falou. Está no nome do Edmar. Bateu. Nas interceptações que o doutor Luiz está desviando, estão lá falando do quê? De aluguel de kitnet. São muitas pessoas ligando. Rendia muito isso aqui. E a coisa vai evoluindo. Pesquisam os veículos também. 21 veículos. E veículos novos, caros. Mas por 3 mil, ele executou aquela pessoa. Decretam a prisão. 12 de junho de 2020. E está lá. O mandado de prisão. Tem data e hora. Incluído lá no Sistema Nacional dos Mandados de Prisão. Pois bem, a coisa continua. O Edmar tem o seu nome consultado.
no dia 12 de junho. E por que ele é consultado por tanta gente? Porque ele tem contato com os pessoais da segurança pública. E ele liga, ô bicho, dá uma consultadinha aí no meu nome. Ô bicho, fizemos um bico lá semana passada, puxa lá meu nome. Porque ele não tinha mais o sistema. Afinal, ele tinha sido excluído da polícia. Então ele pede para quem? Para os amigos dele. Normal. Daí no dia 12, Michael Tizol. Pesquisa, esse não interessa. Mas trabalhava, sabe aonde, jurado? No 17º. No mesmo lugar que o Bressan. No mesmo lugar onde ali já estava bochichado, que um levou tiro e o outro estava lá trabalhando também. E começa o quê? O disque-disque. O rádio peão PM. Cada um tirando a sua conclusão. Pô, eu acho que foi o Bressan. Eu deduzo o quê? Talvez seja. Eu não sei, mas pode ser. E cada um vai aumentando a história. O Maicon, do batalhão, consultou. Mandado de prisão. Opa, bateu. O Lucas de Matos, soldado também do 17º, pesquisou. Fofoca. Ó, vai aumentando. Vai aumentando. O escrivão da Polícia Civil pesquisou. Fofoca. Opa, o Edmar. E isso tá bochichado. As pessoas estão comentando. São 150 pessoas que se conhecem, que levantam de manhã, entram dentro de uma viatura e põem o seu peito à tapa para combater o crime. E lógico que eles são parceiros, são colegas. E falou, ô bicho, estão dizendo aí que você está envolvido, cara. Estão dizendo aí que você tá no meio da confusão. E daí porque ele pesquisou se estava ou não estava, ele é culpado. Pelo amor de Deus. Vamos lá. É muito lógico isso. Outro, Denis Bandeira, trabalhava junto lá no mesmo local, estava de serviço domingo. Vossas Excelências ouviram aqui o comandante do 17º. E o Bressan também pesquisa. Mas ele avisou o Edmar. Ele feriu o amigo dele. Alto lá. Todas as pessoas que foram ouvidas aqui no plenário, o policial falou, vocês ouviram. Ele ficava ligando, perguntando para saber e consultar o nome dele com seus amigos, com seus colegas, que faziam bico para ganhar um troco a mais. Buscas. Decretam a busca e apreensão na casa do Edmar. O Edmar não é localizado, mas apreendem 3 celulares na casa. Nada vinculado. Mas o Bressan já era suspeito. Lembram da conversa lá no dia 9? Falando na interceptação do Bressan. E vem a comprovação que ele realmente era suspeito. Lá estava falando do quê? Veículo. Olhem o que o delegado pergunta para ele quando ele senta na delegacia. O André. Qual é o carro do Bressan? Qual é o carro do Bressan? Por quê? Porque o doutor Luiz, no dia 9, ouviu lá sobre a Saveiro, que tinha sido emprestada para o Edmar. Chamam de novo o André e falam, ô bicho, qual que é o carro do Bressan? É Saveiro mesmo? Tá investigando. Perguntam também se ele tinha algum sócio nas atividades. Perguntam também se o Bressan era PM e se ele conhecia há muito tempo. E o que acontece agora? O ofício para o batalhão, jurado Josemar. Requisição. Oficiam quem? Comandante do 17º. Porque é assim que funciona. O oficial não pode ir na casa do funcionário público. É requisição. É via comandante. E aí, via comandante, o doutor Eliezer requisitou o Guilherme José Bressan para ser ouvido no inquérito. O que acontece? Buchicho aumenta. Opa, pô, estão intimando o cara lá. Será que tem alguma participação? Será que está envolvido? Será que meteu essa bronca?
Um fala que sim, outro fala que não, outro fala que viu uma coisa, outro fala que não viu nada, e a fofoca aumenta. Que é aqueles áudios que o doutor promotor mostrou ali. Não os criados e montados, né? Interrogatório. Ele senta lá na polícia, sem advogado, intimado como testemunha, mas ouvido como suspeito. E ele fala o quê? Você tinha negócio com o Edmar? Sim, eu conheci o Edmar. Vocês passaram o aniversário juntos na casa? Junto com o Lucas e junto com o André? Passamos, foi lá, dia 30/10. Você pesquisou o nome deles? Pesquisei. E o delegado não mostra, obviamente, todas as provas que tem. Por isso que intimou como testemunha. E testemunha não tem acesso ao quê? Ao inquérito. Só tem acesso ao inquérito quem é investigado. E essa é uma técnica de investigação. Intima como testemunha, não tem acesso a nada. Senta lá o sujeito e fala, você não é mais testemunha, o senhor é investigado. E o senhor não teve acesso a nada do procedimento. E o delegado vai querendo pegar o quê? Contradição. O senhor tem carro? Tenho. O senhor tem massaveiro? Tenho. E ele foi perguntando tudo isso para o Bressan. O senhor emprestou o carro para o Edmar? Lembram que ele virou suspeito lá no dia 9? Ele fez essa pergunta. E ele respondeu, eu emprestei. O senhor faz bico? Eu faço. Em razão desse interrogatório, expedem um ofício lá para a corregedora Andressa. E a corregedora Andressa falou, opa, tem um militar aqui de Joinville que está fazendo bico. Vou excluir. É uma prática proibida. Muito embora em vários estados já seja aceita. No Rio de Janeiro é legalizado pelo Estado. O Estado criou o RAS, onde o policial militar tem até 40 horas, além do seu serviço, para trabalhar pelo comércio. E quem paga é o fundo do comércio. Isso já está sendo legalizado. Aqui não. Por isso, chuta e manda para a rua. Ah, mas ele não entregou o telefone celular. Primeiro lugar, ele não é nem obrigado a entregar o telefone. Porque no Brasil tem uma outra máxima no direito penal brasileiro, processual. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ninguém é obrigado a falar. Ninguém é obrigado a entregar absolutamente nada. E muito menos derrubar todos os parceiros dele do 17º Batalhão que estavam ali suando para ganhar um troco a mais nesses trabalhos extraoficiais que em muitos lugares são regularizados. E se aquilo viesse para o papel, assim como ele fez hoje, Vossas Excelências viram, doutor juiz, oficie. E é assim que funciona, e manda embora. E como que surge o Raí? Vai surgir o Raí agora. Relatório do Edmar. Vou acelerar que o tempo está acabando. Diligências ordinárias, junto a informantes próximos a Edmar, mostraram que o investigado possui relação próxima com um tal de Raí. Bateu. Na interceptação do dia 10, descobriram que o Edmar estava ligando lá para o Lavarda e pedindo um advogado para Raí e Edmar. Descobrem também que o Edmar, em 2013, respondendo uma outra bronca, tinha como advogado o Lavarda. Opa, conversa, R$3.000 para pagar advogado, alto lá. Vem essa interceptação que o doutor Luiz escutou e botou no relatório. Edmar pede negativa ao fórum referente a Edmar e Raí. Não é Bressan. Não tem menção a Bressan. Isso é prova técnica. De operadora, de linha. Os informantes afirmaram que após a fuga, ambos continuaram em contato, regularizaram registros de veículos. Veio lá o Detran e disse, transferiram o carro no dia 23 de junho. O outro já estava com mandado de prisão e tem o áudio. Sabe como que eles fizeram a transferência? Fraudaram o documento no cartório. Eu vou mostrar se vier a réplica. 2 carros. Vossa Excelência delegado fala, me dá a quebra de todas essas pessoas, me dá a quebra do Raí. Eu quero saber com quem que o Raí conversou. Até então não sabiam que o Raí tinha conversado com o Edmar, porque não tinha a quebra do número do Raí. E daí vem o número do Raí para o processo, que é o 0847.
num período de 1º de março a 27 de maio, 104 vezes. 104 ligações. Do Bressan tem alguma? Não. No dia do crime, olha quando que descobriram, 25 de agosto, no relatório que foi enviado. No dia do crime, Raí e Edmar conversaram por diversas vezes, inclusive em horários bastante próximos ao momento do crime. E nós já vimos isso. Aquela ligação lá das 18h30. Olha como veio bem depois. E o Bressan já estava ali, figurando como? Como suspeito, como investigado, com um X nas costas. Só bastava empurrar. Ele já estava investigado, já tinha um murmurinho no batalhão. E bastava empurrar. E aí veio, sabe o quê? O empurrãozinho do suspeito Raí. Porque pedem a busca e a apreensão na casa do Raí. O juiz Josemar defere. Defere por quê? Porque tinha indícios contra o Raí. O Raí é suspeito. Senão o juiz não defere busca e apreensão. Se Vossa Excelência não tiver um mínimo de cometimento de crime, ninguém vai bater na porta da sua casa. Se Vossa Excelência não estiver metendo bronca, jurado Luiz, ninguém vai cumprir busca no seu trabalho. Então o Raí era envolvido. E o juiz, vendo esse envolvimento, meteu a caneta e falou, vá lá prender esses pertences. E o Raí não estava em casa. Mas ligam para ele, o jurado Raí, e falam, ó, venha na delegacia aqui, compareça. Ele foi intimado a comparecer na delegacia, 20 de agosto. E espontaneamente daí, ele separa aqueles 2 telefoninhos e fala assim, doutor, trouxe aqui de presente para Vossa Excelência. Pega um e pega o outro. Só que um deles não tem nada. E no outro tem tudo o que ele quer e construiu. O Raí, sobre os fatos, silencia. Perguntado, nada fala. Mas, carinhosamente, cuidadosamente, amistosamente, deixou os telefones. O primeiro telefone, nós já vimos. Tudo apagado e excluído. Conversas com Edmar na data do fato. O segundo telefone, olha lá, apagado. Todas. O segundo telefone, as ligações apagadas. E o segundo telefone que ele espontaneamente entregou, tem conversa, sabe o quê? Sobre a apresentação. Estão tratando do dia que o Edmar vai se entregar. E se ele vai se entregar é porque tem mandado de prisão, que até então não tinha sido cumprido. Desde lá de junho. E ele transferindo o carro, metendo bronca, ligando, alugando a kitnet. 7 de agosto, e começa a conversa. Ô bicho, preciso me entregar. Preciso me entregar porque foragido nunca consegue revogar a sua prisão. É uma outra estratégia. Então se entrega e começa aí a responder suas responsabilidades. E a conversa começa. 17h07. Sabe me dizer se no presídio tem ala para vigilante? 17h11, 19h11. Se apresenta amanhã. Tô lá. Mas tento colocar ele de regalia. Pede para se apresentar amanhã na DP. Então o que eles estavam tramando? Apresentação no dia 8. E no dia 7, final do dia, na véspera da apresentação, o jurado Josemar, a armação. 7 de agosto. A apresentação seria quando? No dia seguinte de manhã. Não é assim a teoria da conspiração. É objetiva, a prova é clara no dentro dos autos. 19h39. 19h27, o áudio do advogado. O mandante de R$3.000. Do milionário que tinha kitnet e emprestava 20, 10, 30 mil a juros. E daí o santo Raí fala, você não é um mandante. Foda, né? Fui fazer frente. E ele continua agora diminuindo a sua participação. Então, isso que eu falo, foda, tu contemplou o grampo, cara. Daí parece que tu andou conversando outras coisas aí que tava na cara que não era tu, entendeu? Que estavam agindo por você, que não ia, entendeu? Parece que tu andou conversando umas coisas que tava na cara que não era tu. Que é isso se não é contra-informação? Que é isso se não é limpar a barra do amigo que tava junto no crime? E sabe o que é mais engraçado aqui? Ficou um tempão no grampo. Doutor Luiz, o grampo é secreto, Vossa Excelência não pode
contar para os outros que tá grampeado. Como que o santo Raí sabia? Engraçado. Não para por aí. Ele fala de novo. Na véspera da apresentação, 19h51, ia se apresentar no dia seguinte. Ele sabe que tu não é um mandante, cara, é foda. Tu não é um mandante, é foda. Infelizmente, meti uma bronca aí pra ajudar e tomei no cu. Meti numa bronca pra ajudar e tomei no cu. Fui só arrumar o carro pra ele. Eu só indiquei. Eu entrei só de gaiato. E daí ele pega esses áudios e usa no júri dele pra dizer, olha aqui, ele não quis participar de nada. E o outro fala o quê? De suspeito ele vira lépido, fagueiro, dançando, curtindo e badalando nas ruas de Joinville. E 5 anos depois esse sujeito vem e fala, eu desconfio dele. Eu tô lá. Termo de audiência. E daí o Ministério Público, esse aqui, desiste do Raí. No plenário, não indica ninguém. Não quer ouvir nenhuma testemunha. A defesa indica quem? O Raí e o André. E eles não vêm, não aparecem. E a motivação? Todas as testemunhas dizem, não teve briga, não tem confusão, não teve nenhuma vantagem após o fato. Absolutamente todas. E ele vem sustentar com base num áudio que vem do celular de quem? Do Raí, que eles teriam tido, supostamente, jurado Josemar, uma confusão em razão dos bichinhos e das bolinhas. Mas a prova do processo, ele não toca, não pega. E, Vossas Excelências, segundo a palavra do sujeito, tem que condenar porque ele quer e porque ele acha, mesmo ele não sabendo, dizer quando, quem, como, de que forma, de que jeito, quanto. Isso não é prova. E para condenação de alguém tem que ter prova cabal e robusta, é isso que diz a lei. Tem um princípio máximo no direito que Vossa Excelência já devem ter ouvido. Indúbio pro réu. Na dúvida, sempre vai prevalecer para o lado do réu. Na dúvida, eu não condeno. 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Nós observamos aqui que se invoca a Deus e o mandamento da igreja quando lhe convém, não matarás. Mas quando se falseia a verdade, quando se engana, se coloca em erro aqueles para prejudicar o seu irmão, Ele precisa usar, senão não vai gravar. silencia. Está usando, não? Não. Foi isso que nós vimos aqui há pouco. E talvez as razões seja o pecado da vaidade. Quem está contando júris aqui. Eu tenho 200 e tantos júris. Eu tenho 30 fora daqui. Ora, isso aqui não é um jogo de quem ganha ou quem perde, de quem vai levar ou quem vai deixar aqui. É a liberdade de alguém, é o sangue derramado da vítima, que sequer teve respeito. E a vítima ela é vilipendiada 2 vezes. Quando não se investiga os reais responsáveis por esse crime, e depois quando vem dizer aqui que a vítima vale pouco ou não vale nada. Absurdo. Vossas Excelências, em pouquíssimo tempo, receberão cédulas e votarão quesitos. E são eles que eu quero discutir agora. O primeiro deles não há qualquer discussão, é a materialidade, esse fato aconteceu. Vossas Excelências votarão sim. A cédula do sim. Tanto acusação quanto defesa concordam que de fato houve disparos de arma de fogo e as lesões corporais que estão descritas nesse processo aconteceram. Então votarão sim. E tem um segundo quesito, que é o da autoria. Se Vossas Excelências quiserem ir mais cedo para casa, esse quesito tem que ser não. Um sonoro não. E a votação encerra aqui, não há autoria. Aquele homem, Bressan, ele não é autor desses disparos. Ele não é o autor dos disparos e não ordenou que esses disparos acontecessem. Isso ficou muito claro. A lógica humana é a rainha de todas as provas. Vamos analisar uma coisa, uma única coisa. O negócio que eles tinham era de R$200 mil, R$100 mil para cada um. Era um negócio em que eles
catavam moedas ou notas de pequeno valor. Eu mesmo não conheço o negócio, mas um valor baixo. E aí houve desvios por parte de um dos sócios. Essa é a hipótese acusatória. Vocês acreditam mesmo que alguém vai matar o seu sócio? Alguém que em pouco tempo vai ser o padrinho do filho dele por moeda? Bolinha pinga-pinga. Por maquininha de bolinha. Num negócio de 100 mil reais. Ah, mas ele pagou para matar. 100 mil reais era o investimento de cada um. Quanto custa uma vida? Será que ele pagou 1.000, 2.000, 3.000, 5.000? Mas não valia a pena então separar essa sociedade? Eu perdi 20, eu perdi 50, ou eu perdi os 100 que eu investi. E não ter que enfrentar o tribunal do júri? Jurados, raciocine conforme a lógica, não tem lógica nenhuma isso. Mas nós vamos além. Temos áudios aqui que dizem quem efetivamente ordenou. O quesito é o seguinte: o acusado Guilherme José Bressan foi quem ordenou que terceiras pessoas efetuassem esses disparos. Dentro desse processo, ou aqui no plenário, em algum momento vocês ouviram essa ordem, que essa ordem partiu do Bressan em algum momento? Isso jamais foi discutido e provado, como quis o promotor que Vossa Excelência acreditasse. É o Edmar que encomenda essa morte. Engendrada, sabe-se lá com quem? Se com o Raí, se com outras pessoas, se com policiais militares, nós não sabemos, isso não foi investigado. Mas querem que Vossa Excelência acreditem que o Bressan é quem foi quem ordenou essa morte. E aí tem um outro áudio. Nesse áudio, já um dia antes de se entregar, onde a sua defesa está sendo arquitetada, e não se engane, porque o que se ajusta ali não é a entrega de alguém à polícia. Olha, eu vou me entregar à polícia. É a defesa que está sendo posta naqueles áudios. E ele diz: tem algum arrependimento nesse áudio aqui que vocês estão ouvindo? Que o serviço está feito. Chega em outro áudio, inclusive, e fala: tá morto o demônio. Tem algum arrependimento lá por parte do Edmar? E depois nesse áudio ele manda: pois olha, foi uma lição de vida para mim. O Espírito Santo deve ter descido nele naquele momento, porque ele se arrependeu. Foi uma lição de vida para mim e agora eu vou me entregar. E o Bressan vai pagar metade dos honorários do meu advogado. Mais uma vez, tem lógica isso? Ele disse que foi prestar um favor. Fui fazer um favor, fui ajudar. Quem é que vai ajudar alguém a matar outra pessoa, encomendar a morte? Em primeiro lugar, isso não tem lógica nenhuma. Eu vou te ajudar, meu amigo, eu te amo. Meu irmão, o que você precisa? Eu preciso encomendar a morte de alguém. Então eu vou te ajudar. Tem lógica isso? Ajudar alguém tem alguma lógica? Nenhuma. E aí, por essa ajuda, o Bressan pagaria metade do advogado. Por que não pagaria tudo, então? Porque ele não exigiu, então, olha, caiu a casa. Agora quem vai amargar aqui sou eu. O senhor vai pagar o meu advogado porque eu fui lá te ajudar. Senão eu vou fazer o quê? Eu vou te derrubar. Por que ele não faria isso? Por que é que ele não faria isso? A lógica humana é a rainha das provas. E aí, então, ele diz: eu já paguei a metade do advogado. Analisem dentro do que ele estava dizendo. Eu já paguei a metade do advogado. Se ele pagou a metade do advogado, ele já contratou o advogado. Se ele contratou o advogado, o que é a primeira coisa que um advogado faz quando analisa um caso? Pelo menos é assim lá no escritório. Vamos traçar uma estratégia de defesa. O que é que nós vamos fazer aqui a partir da contratação? Então ele já tinha engendrado a defesa. E a defesa dele foi acusar alguém, que infelizmente foi o Bressan. Analisem conforme a lógica, jurados. E deem um sonoro, mas um sonoro não na autoria. E nós vamos embora com a justiça restabelecida, a justiça feita. Aí sim, nós vamos melhores para casa. Um irmão será absolvido de uma acusação que está se colocando aqui pelo promotor de justiça, sem amparo algum
no contexto probatório, apenas com indícios. E aí nós temos o que o Dr. Renan falou agora há pouco, né? Onde é que tem uma ligação entre Edmar e Bressan em relação à ordem desse crime? Quando ordenou, por quê, quanto pagou, por que ordenou, onde ordenou, de que forma ordenou, isso não tem absolutamente nada dentro desse processo. E nós vamos adiante. Ouvimos o subtenente aqui que fala no plenário que a vítima disse ali atrás que ele não acreditava que fosse o Bressan. E podemos ir além ainda. Dê uma olhada aqui. Onde é que está a vítima? Para suplicar aqui justiça. Quem é injustiçado vem aqui e suplica justiça. Onde é que está a vítima? Onde é que está a família da vítima? Foi Bressan quem ordenou os disparos? Não! Não existe absolutamente nada nesse sentido. Vamos adiante. Se não pensarem dessa forma, se não votarem dessa forma, outros quesitos deverão ser votados. O da tentativa. E eu continuo insistindo que o Bressan não ordenou. E não temos prova nesse sentido. E não provou absolutamente nada nesse sentido. Vocês ouviram durante todo esse julgamento alguma prova da ordem? É isso que Vossas Excelências serão perguntados. Ele ordenou? Não. Mas eu vou além. Ele só não morreu porque recebeu pronto atendimento médico, senão tinha morrido. Também não vi nada nesse sentido. Quesito genérico, o jurado absolve o acusado? Sim. Se nada disso aqui fizer sentido, mas ainda assim Vossas Excelências entenderem que devem absolver o Bressan, é nesse quesito aqui que absolverão. Não tem provas. Ou eu simplesmente não gostei da gravata do promotor e vou absolver. Está aqui. É nesse quesito que Vossas Excelências absolverão. Se não houver absolvição, teremos que votar aqui as qualificadoras, são duas. E eu volto àquela situação da motivação, do motivo torpe. A motivação está aqui no desvio de valores. Não há lógica alguma em desvio de valores de bolinha, de um negócio de 100 mil reais, que a vítima sequer falou que isso aconteceu. Eu nunca tive um desentendimento com ele. Nosso negócio era tranquilo. Ouviram agora aqui. Nós não tivemos desentendimentos, a não ser por um ponto que era colocado. Coisas naturais de relações humanas. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Aqui nós temos dois problemas. O crime foi cometido mediante simulação, o recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o autor dos disparos, e não é o Bressan o autor, é outra pessoa, foi até o estabelecimento comercial de propriedade da vítima e solicitou a compra de mercadorias, oportunidade em que alvejou de inopino. E todos os crimes é de inopino, senão... Se eu avisar antes, ô amigo, espera aí que eu preciso alvejar aqui só um minuto. Para aí! E aí eu vou atirar? Mas dificultando que esboçasse válida reação defensiva. Tanto é mentira isso daqui que ele está vivo. Ele reagiu e sobreviveu. Porque se ele não tivesse condições de esboçar uma reação válida, o que tinha acontecido com ele, jurado? Tinha morrido. E ele não estava aqui para contar a história. Opa, mas ele também não está aqui para contar a história, mas ele está vivo. Então a reação dele foi válida. E ele salvou a vida dele. Nossa sociedade está em risco e nós estamos em risco. O poder está na mão de Vossas Excelências. Aqui são vocês que decidem. Toma a liberdade de chamá-los de vocês. E de contar brevemente uma história. Eu sou oriundo aqui de Joinville, a minha avó é alemã, é pioneira aqui dessa cidade. Quando eu vinha para cá, andava a cavalo e um dia encontrei um rapaz, um menininho, e ele caçava passarinho. Na época isso era normal. E eu vendo ele caçando, disse, você é um exímio atirador. Atire naquela folha ali. Ele cortou. E esse menino me deu uma lição. Eu olho lá para cima e digo, olha, tem um passarinho lá na copa da árvore. Ele estica a seta dele e desiste. Eu digo para ele, olha, por que você não matou o passarinho? Ele falou, porque tem um ninho e tem filhote naquele ninho. E eu não mato passarinho no ninho. Quem está no ninho hoje é o Bressan.
E o Bodoc está na mão de Vossa Excelência. Agradeço. Que Deus ilumine o voto de cada um de vós. Muito obrigado.